Hoje você vai descobrir um dos melhores padrões para operar a continuação de tendência no swing trade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E hoje você vai aprender um dos melhores padrões para aproveitar a tendência do ativo. É um padrão que tem um nome até um pouco comum, para dizer a verdade, e às vezes pode ser confundido até mesmo com brincadeiras de criança, mas é um dos padrões que tem um nome simples, mais eficiente para você identificar os melhores momentos para você entrar no trade, para aproveitar uma grande tendência, não importa em qual ativo você esteja operando. Lembrando que isso aqui é sempre para o swing trade, que é uma das melhores modalidades e mais assertivas para você operar e ter rentabilidades acima de 10% por operação, tanto no mercado de ações aqui no Brasil, quanto no mercado de ações americanas, criptomoedas e no mercado de Forex. Serve para você ganhar tanto em real, em dólar e inclusive em euro. Esse padrão utilizado no gráfico é esse simples padrão aqui, que deixa de uma forma um pouco mais colorida para você identificar a tendência, como por exemplo o padrão bandeira. O padrão bandeira é isso aqui, serve para você utilizar nas duas tendências, tanto tendência de alta quanto na tendência de baixa. Não vai ter essa figurinha aqui bonitinha de padrão no gráfico que você vai estar operando, mas esse padrão aqui, ele mostra para você onde tem a impulsão, onde tem as pequenas retrações, né, onde tem esses pequenos movimentos aqui de acumulação no gráfico e quando você pode entrar no preço do ativo. Vamos pelo passo a passo aqui. Para essa primeira bandeira aqui, que é a tendência de alta, para formar um padrão bandeira, para caracterizar um padrão bandeira que informa para você, que identifica para você que haverá uma continuação de tendência, é isso aqui, quando o preço ativo tem essa forte impulsão e logo depois ele entra numa lateralização, ou seja, o preço fica lateralizado. Isso daqui, essa região aqui, é onde muitas pessoas perdem dinheiro no mercado. Isso porque muitas pessoas querem comprar aqui ou querem vender aqui. Ou seja, fica caçando ali uma operação para ser feita onde não tem operação para se fazer. Então, o importante é, calma, espere o próximo movimento. Que movimento é esse aqui? É quando o preço do ativo tem um rompimento da bandeira, ou seja, isso daqui na bandeira funciona como uma resistência. Então, o preço do ativo, gráfico, né, que você vai estar operando, tem um rompimento, logo depois tem uma retração, porque ele precisa testar o que era uma resistência, testou a resistência na qual ele bate e volta, ele transforma isso num suporte. Então, quando ele transforma essa parte num suporte, aqui é um local onde você pode efetuar a compra da ação para aproveitar a continuação de tendência. Esse padrão aqui serve muito bem para quando você enxerga o ativo, o preço da ação que você estiver operando, criptomoeda, Forex, não importa qual mercado, desde que tenha liquidez e desde que tenha volatilidade. E esse padrão aqui, ele mostra para você que está tendo uma volatilidade no preço do ativo, então ele tende a continuar a sua tendência de alta. Mas por que eu disse que pessoas que também vendem aqui podem perder dinheiro? Isso se dá porque quando está em um período de acumulação, ou seja, deixa eu apagar aqui para ficar mais simples para você. Quando o preço do ativo está nessa acumulação aqui, ou seja, tem essa resistência, tem um suporte, nesse miolo aqui, nesse período de confusão em que tem essa acumulação aqui, você não sabe se vai subir para uma tendência de alta, que caracteriza uma acumulação para uma forte tendência, ou se está tendo uma distribuição para ter uma forte tendência de queda, ou seja, o preço continuar caindo. Então, nesse momento aqui, nós não sabemos se o preço vai continuar a tendência ou não. Um padrão para ser formado, ele precisa ter uma sequência de candles. E a melhor forma de você identificar essa sequência de candles é quando você utiliza o tempo gráfico diário, até mesmo o tempo gráfico de 4 horas. O tempo gráfico diário mostra para você um padrão claro e também o volume financeiro dentro de um tempo gráfico diário ele é muito mais forte do que um tempo gráfico menor, como por exemplo utilizado aí no intraday, gráfico de 15 minutos, 5 minutos. Por isso que é muito interessante utilizar a modalidade swing trade, principalmente para quem está iniciando no mercado e para quem realmente já tem muita experiência no mercado, para você operar com mais facilidade, porque você tem um acúmulo de capital, uma multiplicação de dinheiro muito maior devido à alta assertividade, devido a tempos gráficos maiores. Quando você utiliza tempos gráficos maiores, maior é a sua assertividade. E mais claro fica esse padrão aqui no gráfico. Então, quanto mais claro for o seu gráfico, quanto mais claro for a sua leitura, quanto mais clara for a tendência, mais fácil é operar, mais fácil é ganhar dinheiro e o seu gerenciamento de risco também fica muito mais fácil. E isso com o tempo fica cada vez mais fácil, até chegar num ponto em que você identifica um ponto de entrada ou saída da operação em 15 segundos. Por exemplo, eu já estou no mercado há quase 10 anos operando.
Quando eu busco um padrão para operar no mercado, eu identifico, por exemplo, o pullback, esse movimento aqui na qual o preço formou logo depois do rompimento aqui dessa bandeira. Isso aqui é um pullback, então o preço tendo uma nova impulsão e rompendo esse pullback é onde eu também gosto de operar, onde eu gosto de fazer minha entrada para operar a compra do ativo. Isso daqui é fácil identificar no gráfico. Quanto mais você operar ou quanto mais você olhar o gráfico, identificar esse padrão e você treinar o seu olho para você identificar esse padrão, mais fácil vai ficando as operações, você vai operando com muito mais maestria ao longo do tempo, até que você identifica esses movimentos no gráfico, ou você identifica a tendência, e inclusive você identifica o melhor ponto de entrada na operação em apenas 15 segundos. É muito simples operar quando você já tem experiência. E a melhor maneira de você buscar experiência para identificar esses padrões é você olhar o gráfico. Não faça nada, não compra nem venda. Coloca no gráfico diário e fica buscando esses padrões ali. Vai circulando com o tempo. Isso vai facilitando aí as suas operações no futuro. Pode parecer uma coisinha mais de criança ali, poxa, aprender uma coisa muito do zero, mas vale a pena. Inclusive para quem tem experiência. Por exemplo, tem alunos meus que vêm de algum tempo no mercado, mas não faz esse básico aqui. Quando você não faz o básico, você não consegue viver do mercado. O mercado financeiro ele é simples. Nós complicamos aí achando que tem que ser muito difícil. Não. Quanto mais simples você deixar a operação, mais dinheiro você ganha, mais assertiva você torna a sua operação. Um exemplo que eu posso dar é do Ricardo, que é um dos meus alunos aqui, e tem uma semana, ele é um aluno novo aqui da turma da Fórmula do Swing Trade, e há uma semana ele mandou mensagem dizendo que ele, até entrar na Fórmula, ele trabalhava com cerca de 7 indicadores no gráfico, muita coisa para se operar. Os indicadores, como por exemplo a média móvel de 20 períodos, MACD, os indicadores servem para você filtrar as melhores operações, identificar a tendência, ele filtra ali as melhores operações para você. Mas quando você utiliza muitos indicadores, algo em excesso, não serve para o mercado financeiro. Você tem muitos filtros ali que vai acabar fazendo você se confundir na hora de entrar ou sair de uma operação. Então você acaba ficando com certo medo nas suas operações. Mas além dessas operações aqui, utilizando a bandeira para comprar os ativos, operar comprado, você pode também utilizar para operar vendido. Ou seja, se o preço do ativo estiver caindo, tem uma forte tendência, começa a cair, começa a fazer esse zigue-zague aqui em uma acumulação, ou pode ser também uma distribuição, ficou nesse período aqui de confusão. Você não vai fazer nada aqui, você vai esperar também um movimento muito importante para operar no preço do ativo. Você vai esperar o rompimento do que era um suporte e que vai se transformar numa resistência. O preço bate de novo, volta e transformou isso aqui numa resistência. Então, no momento que ele encontra uma resistência, ele pode encontrar também uma região de alta liquidez, o que ajuda o preço do ativo ali, vai acabar ajudando você a operar vendido, porque vai ter uma forte impulsão nesse momento. Isso é o que acontece historicamente. Isso aqui vai acontecer 100% das vezes? Não. Vai acontecer na maioria das vezes. Nós trabalhamos aqui com a probabilidade. A probabilidade ela é responsável por nos dar as maiores assertividades no mercado financeiro. Por quê? Quando você opera a favor da probabilidade, ou seja, a favor da tendência, se torna mais simples aí, mais assertivo as suas operações. Só para você ter uma ideia da importância de operar a bandeira um tempo gráfico de 4 horas ou um tempo gráfico diário, o nível de assertividade dela é isso aqui. Na tendência de alta tem uma assertividade de até 55%, na média das operações, e em tendências de queda, 45%. Esse aqui é o lucro das operações ao longo do tempo. Não quer dizer que desde 2003 que iniciou a pesquisa até 2023 que foi divulgada essa pesquisa pela Universidade de Stanford. Essa pesquisa aqui mostra que, em média, o lucro das operações utilizando a bandeira de alta foi de cerca de 12%. Lógico que tem operações que dá muito mais do que isso, como, por exemplo, nós já tivemos aqui. Mas isso aqui é uma excelente rentabilidade em média das operações. Não quer dizer, mais uma vez, que de 2013 a 2023, quem operou somente bandeira teve somente 12% de lucro. Não, isso aqui na média, somando todas as operações que as pessoas fizeram. Mas tem operações que deu 55% de ganho, como nós já tivemos aqui operando esse padrão. Teve operações que já teve 35%, 37%, 38%, 14% de ganho operando esse único padrão para operar comprado, como também teve operações que tivemos o stop loss. Ou seja, você também pode ter perda no mercado financeiro, mas o que evita você ter perda na média das operações é você operar sempre a favor da tendência. Eu posso colocar aqui 5 ações para operar simultaneamente, aproveitando esse padrão para uma tendência de alta. A probabilidade é que se cumpra essa tendência de alta, eu ganho dinheiro. Mas uma ou duas operações, se for um caso muito extremo, pode atingir um stop, ou seja, posso ter perda. Mas como que nós gerenciamos isso? Coloca o alvo de ganho nas suas operações maior do que o seu stop. Ou seja, vamos supor que eu tenho um alvo de ganho de 30% numa operação no mercado à vista. Não estou operando alavancado. Eu posso colocar um stop loss ali de 5, 6, 4, 8% ali. Você diversifica ali ou você gerencia da melhor forma possível.
um stop loss de até 10%, você pode até utilizar, porém o seu alvo de ganho ele é muito maior do que esses 10%. Você vai aceitar um alvo de ganho de 40%, por exemplo, 50%. E lembrando que o stop loss ele é um valor inicial, conforme o preço do ativo vai subindo, você vai movendo esse stop loss para cima. Já aqui na bandeira de baixo, nós temos aí a média da assertividade dos últimos 20 anos de 45%, sendo que o lucro na média foi em 10%, ou seja, um pouquinho menor aí do que na bandeira de alta. Isso porque, quando utilizamos a bandeira de queda, ou seja, operando a tendência de queda do preço do ativo, temos um stop loss um pouco maior, né, no histórico, mas isso aí não impede você operar, até porque o alvo de ganho ele é maior. Isso se dá porque, quando o preço ativo entra em uma tendência de queda, a tendência de queda é muito mais forte do que uma tendência de alta, e geralmente atinge o seu alvo muito mais rápido do que na tendência de alta. Eu gosto muito de operar tendência de queda por esses motivos. Tem uma forte tendência, geralmente encerra a operação muito mais rápido, ou seja, eu não fico preso nas operações esperando atingir o meu alvo. Geralmente encerra, dá o lucro, já sai da operação e faço aí a minha diversificação para poder operar em outros ativos. Bom, aqui eu tenho uma representação para você do que você vai encontrar no gráfico, que é uma forte tendência, esse pequeno recuo aqui na qual o preço fica mais entrelaçado. Nesse momento aqui, nessa região, quando o preço rompe o que era uma resistência e transforma no suporte, eu tenho a entrada da minha operação. Isso aqui para tendência de alta. A bandeira ela é caracterizada por essa figura aqui, bem interessante, por isso tem o nome de bandeira, que é o mastro, né, da bandeira. A bandeira tem um mastro e logo depois tem essa figura aqui, que o pessoal chama aí de bandeira no price action. Bom, isso aqui é o que caracteriza uma bandeira de alta. E como que você pode ter o alvo da operação? É saber quando é que vai vender as suas ações, ou a moeda que você estiver operando, ou o criptoativo que você estiver operando. Você pode projetar, ou seja, esse mastro aqui para uma tendência de alta. Então, isso daqui, o tamanho desse mastro aqui, que é essa impulsão aqui, você vai projetar para esse momento aqui, para uma forte tendência de alta. Então, a partir desse momento, você tem a entrada da operação, você tem um stop inicial, na qual você logo depois, você sobe o stop para o fundo da próxima estrutura. Então, é assim que você opera a bandeira. Lógico que isso aqui é uma representação. Vamos identificar agora no gráfico. Agora aqui no gráfico nós temos um cenário mais diferente. Nós vimos ali a teoria de como funciona, mas no gráfico não vai estar tão claro como naquela figura. Eu aconselho até você a salvar. Volta lá naquela figura, dá print para você salvar. No conjunto dos candles aqui, quando nos deparamos com esse cenário aqui no gráfico, o que nós temos? Vamos começar pelo primeiro passo, que é analisando o lado esquerdo. O que o gráfico está mostrando ali no histórico do preço? Aqui nós tivemos uma forte impulsão, né, e logo depois teve uma queda no preço do ativo, na qual identificamos aqui um suporte. E o preço ficou lateralizado aqui, mostrando aqui que está em um período de acumulação, ou seja, o preço fica batendo aqui nesse suporte e não cai. E forma topos mais baixos que os topos anteriores. Esse aqui é um padrão de acumulação. Esse padrão de acumulação aqui nos dá uma certa referência de que o preço vai se afunilar, e quando o preço se afunila, ou seja, ele encontra esse movimento aqui, ó, em que o preço fica quase que um risco no gráfico, fica bem lateralizado, fica quase que escondido. Nesse momento ele pode ter uma forte impulsão, ou seja, um forte movimento para a tendência de alta, um forte movimento para a tendência de baixa. E quando que você vai operar? Nesse movimento aqui? Não, você vai esperar um movimento de impulsão, você vai esperar ele romper, ele sair, fugir dali. Então o preço saiu daqui, teve essa forte impulsão, não é o momento ainda de entrar na operação. Calma, você vai esperar o padrão bandeira, também aqui escondido, ó. Tem esse movimento aqui, um breve recuo. Então aqui eu tenho um mastro e aqui eu tenho uma pequena bandeirinha. Olha que interessante, ele rompeu aqui. Se ele rompeu, você vai buscar um pequeno movimento para entrar, que é o pullback no preço do ativo. Então você tem que esperar aí o preço voltar. Logo depois que ele rompe, ele precisa voltar. Então você vai esperar um pullback, que é o que aconteceu aqui. O preço do ativo, ele bateu aqui e logo depois voltou. Se ele bateu aqui e voltou, confirmou aqui a tendência de alta. Então, nesse momento aqui, você encontrou a entrada da sua operação e, a partir daí, você aproveita a forte tendência. Logo depois, você também coloca, lógico, o stop abaixo da estrutura, ou seja, abaixo do pullback, e aproveita essa forte tendência de alta. Mas tudo isso aqui só foi possível graças ao pullback. O pullback, que é essa simples bandeirinha aqui, vou sinalizar com a bandeira aqui, pronto. O pullback, essa simples bandeirinha aqui,
que você identifica esse mastro e logo depois tem um pequeno recuo e você encontra a sua melhor entrada. Isso aqui é um ativo de criptomoedas, mas você pode operar, por exemplo, no mercado de ações. Por exemplo, aqui na Prio 3, nós temos aqui um mastro indicando uma forte tendência. Logo depois desse mastro, nós temos aqui um pequeno recuo, na qual o preço do ativo ele encontra aí um descanso aí para poder continuar sua tendência de alta ou uma distribuição e acaba, infelizmente, caindo aí o preço do ativo, mas você pode operar vendido depois desse padrão. Mas o importante aqui é o seguinte, você identificar esse padrão, uma forte impulsão, uma pequena acumulação aqui em que você não vai entrar, você vai esperar o próximo movimento para você saber o que você vai fazer. Agora, por exemplo, o preço desse ativo aqui teve um rompimento e não houve aqui um pullback no tempo gráfico diário. Mas quando você vem aqui e parte para o tempo gráfico de 4 horas, você vai encontrar um pullback. Então, lá no tempo gráfico de 4 horas, com certeza tem esse movimento aqui escondido, que é impulsão, retração e impulsão. Dentro desse candle, esse pequeno candle que está aqui para você, que é o candle de rompimento no tempo gráfico diário, quando você vai no tempo gráfico de 4 horas, você encontra um pullback. Isso porque o mercado financeiro funciona como fractais. Você identifica a tendência ou o padrão no tempo gráfico maior e você identifica a melhor entrada no tempo gráfico menor. Isso facilita a sua entrada, você busca uma entrada muito mais assertiva, um stop loss até mesmo menor, se você quiser utilizar esse tempo gráfico menor para operar no mercado. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para você aproveitar essa sequência aqui, estudar e ter mais assertividade. E o YouTube também vai te recomendar um outro vídeo aqui meu no meu canal. Bom, se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, deixa aqui embaixo sua dúvida ou sugestão de um próximo conteúdo que eu faço questão de responder a você. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.